Como preservar a saúde emocional em tempos de isolamento social. Este nosso bate-papo, esta nossa conversa, é fruto das nossas meditações em relação ao tempo de pandemia que nós vivemos. Gostaria de partilhar este nosso momento reflexivo com Almir Santos, que se prontificou com muita maestria a fazer comigo a reflexão deste tema. Por questões maiores ou até mesmo porque nós não conseguimos dividir a banda aqui em nossa transmissão, nós vamos juntar os nossos trabalhos posteriormente para que você também tenha à sua disposição. Gostaria de partilhar com você um poema importante deste livro A Arte de Conviver, um olhar inclusivo, de Maria Guadalupe e Dr. Roberto Federico. Muito bem. Responsabilidade, respeito e amor sadio e maduro. A chave das relações humanas é responsabilidade, respeito e amor. Tudo se relaciona com tudo, tudo se conecta com o universo. Se dou o melhor de mim, ao estar interconectado com o outro me devolve o melhor de si. E ambos promovemos o melhor de nós mesmos. É por isso que a interdependência é um poderoso motor de crescimento, também de desenvolvimento da humanidade. Entramos em sintonia conosco mesmos, em sintonia com os outros, com o universo e com Deus. Autores descritos anteriormente. Caríssimo amigo, você que nesta hora nos acompanha neste partilhar de saúde emocional. Somos todos nós desafiados neste tempo de pandemia do coronavírus a nos reinventarmos pela mudança de hábito em nossa própria vida. Tudo virou ponta cabeça. Os nossos hábitos já não são mais os mesmos. E é preciso entendermos e adaptarmos a este novo contexto, a estes novos hábitos. Ou, aliás, precisamos desenvolver hábitos que, de fato, saudáveis nos ajudem a preservar a nossa saúde emocional. Antes de entrarmos mais detalhadamente nesta conversa sobre saúde emocional, eu gostaria de detalhar conceitualmente o que é hábito e o que é padrão. Hábitos são rotinas de comportamento que se repetem regularmente e tendem a ocorrer subconscientemente. Isto são hábitos. Padrões, do dicionário do dicionário informal, padrões são modelos repetidos ou modelos a serem repetidos. São exemplos a serem copiados. São paradigmas, são regras. Aliás, os hábitos são padrões de comportamento que se tornam e se revelam o que nós somos. Ou, aliás, poderíamos dizer, são padrões de comportamento que se tornam e revelam aquilo que nós somos. Mas quais seriam então os hábitos mais comuns antes desta pandemia? Como viviam as pessoas antes desta pandemia? Como era a sua maneira de ser? Primeiramente, iam ao trabalho.
iam à escola levar os seus filhos e também buscá-los, levavam e pegavam. Era uma relação de rua, iam aos shoppings, aos shows, às rodas de amigos. Então, os padrões, ou melhor, os hábitos anteriores eram totalmente contrários aos que nos são impostos agora por conta do isolamento social. Nós somos convidados, ou melhor, obrigados a encontrar em nossa própria casa oportunidades de criarmos hábitos diferentes e saudáveis. Daí, vale a pena entendermos que se anteriormente as nossas relações eram fracionadas, vivíamos relações segmentadas, ir à escola, ir ao trabalho, voltar à escola, pegar a criança, ir aos shoppings e assim sucessivamente, agora somos convidados a relações integrais, não mais fracionadas e às vezes fragmentadas, mas relações integrais. Até vale a pena lembrar que anteriormente nestas relações fracionadas ou às vezes fragmentadas eram vividas como uma válvula de escape por muitas pessoas. E chegando em casa, brigavam, tinham desentendimentos, a mulher, o esposo criavam casos, os filhos criavam um desconforto nas relações, desestabilizavam o ambiente familiar. Então a primeira saída, o primeiro subterfúgio usado, ou diríamos válvula de escape, este nosso mecanismo terapêutico era ir para a rua. Brigava dentro de casa, colocava um pé dentro e já imediatamente outro fora. A rua era o grande terapeuta. Era quem amenizava, quem ajudava a esfriar a cabeça, a passar a zanga e voltar novamente para casa. E ambas as partes estavam ali, mais ou menos acostumadas. Os dramas iam se amontoando, as coisas iam acontecendo, mas existiam estas válvulas que amenizavam para que cada qual pudesse suportar a situação em que se encontrava. O certo é que o problema continuava, as coisas não se resolviam, porque as válvulas de escape nem sempre são um grande terapeuta que nos ajudam, que nos proporcionam resolvermos os nossos problemas. Daí entendemos que neste momento de isolamento social, quando a ordem natural das coisas fica invertida, ou seja, fere a natureza sociológica e psicológica do ser humano, essa natureza da relação, essa natureza do contato, da percepção epidérmica, do arrepio, da convivência com outra pessoa, tudo isso muda, tudo isso perdeu agora o seu espaço. O ser humano é convidado a se reinventar e a descobrir, no contexto em que vive, neste novo padrão de existência e de vida, hábitos saudáveis, maneira de correlação, de correspondência a este novo padrão em que se encontra. O que quero dizer é que tudo isso tem a ver com saúde emocional. Aliás, é este o nosso tema a ser abordado neste momento. Os cuidados com a saúde emocional são tão importantes quanto a atenção ao aspecto físico. Os cuidados do aspecto físico ou dos aspectos físicos. Na verdade, o aspecto saúde é atemporal, ou seja, não tem tempo, está aí presente constantemente, para o qual devemos dedicar uma atenção ainda especial ou de maneira constante,
dado que a questão da saúde é indispensável, física, psíquica, emocional e também espiritual na vida do ser humano. Daí, quando o assunto é saúde emocional, os cuidados devem ser redobrados, uma vez que o emocional impacta diretamente no físico. O emocional impacta no psicológico, podendo trazer prejuízos ao próprio bem-estar das pessoas que estão ao seu redor, ao bem-estar da própria pessoa que sente, mas também daquelas que com elas convivem, que estão ali no seu ciclo de amizade, que estão ao seu redor, que fazem parte da sua família. Por isso é preciso preocuparmos-nos, ocupar-nos deste cuidado especial da saúde emocional. Mas o que seria então saúde emocional? Estamos falando tanto nisso? Tornou-se voga nos dias atuais? Antes, porém, antes de proporcionarmos algumas dicas de como preservar a saúde emocional, creio ser importante esclarecer sobre o que é saúde emocional. Saúde emocional é a capacidade de que determinada pessoa, que determinado ser humano tem de enfrentar as diversidades que ocorrem em sua vida de forma positiva, de forma magistral. É a capacidade que temos de, em meio aos nossos problemas, aos nossos dramas, enxergarmos soluções e coisas positivas. E não pararmos no drama, no problema, mas de enxergarmos que ele aí está para nos apontar algo ainda maior. Por isso é necessário desenvolvermos a nossa inteligência emocional, trabalharmos diariamente a nossa inteligência emocional para sabermos dar respostas positivas aos problemas que se nos apresentam no dia a dia. Ou seja, para que ao final de cada dia todos tenhamos a habilidade de enxergar os pontos positivos de todas as experiências que vivemos ao longo deste dia, independentemente de serem boas ou ruins. Nós devemos agradecer por todas e cada uma delas, porque a gratidão empodera. A gratidão é a condição essencial do nosso crescimento. A gratidão cria um ambiente totalmente enriquecedor na relação das pessoas. Digo isso para lembrar de que uma relação ingrata é uma relação doentia, quando as pessoas não são capazes de reconhecer o valor que tem a outra, as coisas boas que a outra fez, ou as coisas boas que Deus proporcionou em nossa vida, as coisas boas que nós fizemos, nós nos tornamos doentes e não empoderamos as relações e as coisas que nós fazemos. Daí é preciso entendermos a urgência, a necessidade de eliminarmos os hábitos tóxicos da nossa vida. Entre eles, o julgamento. O julgamento é um hábito terrível. Julgar as coisas, julgar as pessoas, julgar a nós mesmos não empodera, não faz crescer, não nos torna felizes, não cria um ambiente agradável, leve. Pelo contrário, quando tudo passa pelo julgamento, quando tudo é julgamento, a vida se torna intragável, insustentável em si mesmo. Imaginemos nós, veja só, você deixa de ligar, você está trabalhando, e você deixa de ligar para a sua esposa naquele dia, porque você teve algum problema, o telefone não funcionou, ou quem sabe naquela noite você teve uma situação adversa que não conseguiu ligar, naquele dia você não conseguiu falar, teve tanto trabalho, tanta coisa, e você está
longe trabalhando. No dia seguinte você consegue restabelecer esta conexão. Você consegue ligar para sua esposa, ou para sua mãe, ou para o seu filho, e a primeira palavra que a outra pessoa diz quando ouve a sua voz: você não tem mais esposa? Ou você não tem mais filho? Você não tem mais mãe? Esquece de dizer: oh, meu amor, quanto eu estava com saudade. Oh, meu filho, estava morrendo de saudade, você não conseguiu ligar para a gente ontem, não conseguiu ligar para mim ontem. Aconteceu alguma coisa? Esta é uma relação sadia, é uma relação saudável com a pessoa, uma relação sem julgamento. A partir do momento em que a outra pessoa ligando, eu digo: você não tem mãe, você não tem esposa, você não tem filho, eu estou fazendo um julgamento. Eu estou dizendo que a outra pessoa não ligou porque não quis, porque fez pouco caso. Eu não procuro entender o que aconteceu para depois então emitir um juízo. Esta relação traz sérios prejuízos emocionais para a nossa saúde. São chamados de hábitos tóxicos, ou seja, hábitos que denigrem, que prejudicam a relação, a espontaneidade das pessoas em relação às outras. Quando tudo passa pelo crivo do julgamento, as pessoas perdem o gosto e a espontaneidade de fazer as coisas. Por isso é preciso cuidarmos neste tempo de isolamento social para não cairmos nas malhas ou armadilhas destes hábitos tóxicos que denigrem e adoecem a saúde emocional. Aqui eu gostaria de trazer 3 dicas, creio serem importantes para a saúde emocional. Primeiro, uma boa alimentação. Uma alimentação equilibrada faz toda a diferença. Alguns nutricionistas dizem que nós somos o que comemos. Somos também o que pensamos. Somos também o que vestimos. Porque tudo isso traduz aquilo que nós estamos vivendo, a personalidade que nós temos. Pois bem, comer bem, de forma equilibrada, é indispensável para a nossa saúde, tanto emocional como física. Praticar esportes físicos, isso é indispensável. O corpo sedentário, ele acaba criando muitas complicações na sua saúde. Então nós precisamos ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, comer das coisas saudáveis, bastante verde. Quanto mais colorido for o prato, melhor será a nossa alimentação. Fazer exercícios físicos pelo menos meia hora por dia. Agora nós estamos em tempo de pandemia. Faz exercício na sala, faz exercício na cozinha, faz exercício no quintal, se você tiver um quintal. Mas dá sempre para fazermos alguma coisa. É preciso nos reinventarmos, é preciso mudarmos os nossos hábitos. Não podemos ir mais às academias, às vezes não podemos ir mais às praças livres. Façamos dentro de casa o nosso exercício físico. Também é importante acompanhamento médico. Às vezes nós temos uma grande tentação de sermos os nossos próprios médicos, de nos automedicarmos. Quero dizer que é um risco terrível a automedicação. Por isso precisamos ir regularmente ao médico, pelo menos de 6 em 6 meses. São estes os principais cuidados que devemos ter quando o assunto é a nossa saúde física. Quando nós tratamos ou pensamos em saúde, logo nos reportamos à saúde física.
E aí uma alimentação equilibrada, prática de exercícios, ida ao médico estão na primeira direção. Mas é importante lembrarmos que existem outras dimensões na vida do ser humano. E a saúde emocional? Como fica? Quais são os cuidados que precisamos ter com a nossa saúde emocional, já que tomamos alguns cuidados com a saúde física? Com o hedonismo, com o belo, com ficarmos sempre mais sarados. Estes cuidados são importantes, mas não podemos preteri-los ou esquecer dos cuidados da saúde emocional e espiritual também. Um dos grandes desafios é transformarmos a mentalidade de falarmos de saúde pensando apenas nos cuidados do corpo físico. O corpo, ele é físico, psíquico e espiritual. É uma tríade. Por isso precisamos cuidar do corpo na sua integralidade, na sua totalidade. Daí é muito comum fazermos esta associação com tudo. Também é preciso se preocupar com os cuidados da vida ou os cuidados relacionados à nossa saúde emocional. Primeiro, recomendaria abandonar toda a culpa e fazer a experiência do perdão. Quem vive uma alta culpa continua mutilando-se. Quem vive aprisionado ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, está adoecendo. Por isso, a primeira orientação seria cuidarmos da culpa que nos impomos, nos empreendemos e também da falta de perdão que vivemos. Porque errar é humano. Todos nós erramos, nesta ou naquela situação, nesta ou na outra coisa. Na vida, fazemos escolhas não assertivas que às vezes nos trazem muita dor. Escolhas que trazem dramas profundos. Mas é necessário encontrar uma lição e nos perdoarmos. É necessário aprendermos com os nossos erros, com as nossas quedas e nos perdoarmos, porque não somos deuses, somos gente, humanos. E, portanto, enquanto humanos, nós temos esta responsabilidade de cuidar também da nossa saúde física, psíquica e espiritual. Quando vivemos no julgamento, que dizia anteriormente, a vida se torna insuportável. Por isso é preciso fazermos a experiência do perdão e da recolocação de quem nós somos, onde nós nos encontramos. Por conseguinte, gostaria de recomendar uma dica de que é necessário reconhecer os seus méritos e os seus valores. A pessoa que não reconhece os seus méritos, que não reconhece os seus valores, ela está fadada a uma dor insuportável. É importante olhar para si mesmo e ver quem você é. Reconhecer as coisas boas na vida, aquelas feitas por você, as suas conquistas. Reconhecer os passos importantes que você já deu na vida, os valores que você tem, que você cultiva até hoje. Tudo isso é muito importante para conservarmos uma saúde emocional adequada. Ou seja, isso será fundamental para que você tenha uma boa autoestima. Aliás, lhe será bastante salutar em sua saúde emocional fazer esta experiência. Isso é fundamental. Por isso, faça o exercício de sempre olhar para
todos os desafios que você já superou ao longo de toda a sua vida, pois isso só vai lhe fortalecer ainda mais e lhe mostrar com toda exatidão o quão vencedor você já é, o quanto você luta pelos seus sonhos, pelos seus ideais, o quanto você luta pela sua própria felicidade, sem certamente delegar esta responsabilidade a outrem, a alguém, a terceiros. O outro não tem essa responsabilidade, sou eu que tenho. Por fim, evite preocupações excessivas. Ah, mas padre, como é que eu vou evitar as preocupações excessivas? Como é que eu posso viver isso? É importante lembrarmos que há situações na vida que nos abalam e nos deixam demasiadamente preocupados. Situações delicadas que envolvem pessoas queridas, a nós mesmos, o nosso próprio trabalho. Mas, apesar de tudo isso, é preciso evitar uma preocupação exagerada de tal maneira que isso controle as nossas emoções e nos adoeça. É preciso cuidarmos, porque a preocupação em demasia, ela é um grande mal. É uma úlcera que vai carcomendo, corroendo por dentro, e quando você menos percebe, está um buraco infindável. Ela desvia o nosso olhar, o nosso pensamento para o problema. E por isso, não vemos as soluções. Só vemos os dramas que estamos vivendo. Quando uma ou várias preocupações surgem, preste atenção no que elas estão fazendo com a sua mente e com o seu corpo. No quanto elas estão lhe fazendo mal. E permita-se por um instante respirar fundo. Fazer uma respiração, pois tudo começa pela respiração. Aprenda a respirar todos os dias, pelo diafragma. Respire profundamente. Tire as tensões. Oxigene o seu cérebro. E comece a questionar. A pergunta é mais importante do que as respostas. A pergunta empodera. A pergunta transforma. As respostas não. As respostas limitam. Encerram aquele drama. Por isso, antes de querer respostas, faça perguntas. Diante de tudo isso que eu estou vivendo, o que eu ganho dando tanta atenção a este problema, a este drama? Mas o que eu perco se eu deixar de dar tanta atenção? Bom, dando tanta atenção, eu ganho tensões, doenças, enfermidades. Deixando de dar atenção a este problema, a este drama, eu ganho paz, eu ganho um ar puro, eu ganho, sobretudo, controle da minha vida. Deixo de viver no automático, ensigarado só naquele drama e passo a enxergar as outras coisas da minha vida. Você já se perguntou, quando você está num drama, que passam tantas coisas na sua vida que você nem se dá conta? Vive como se estivesse morto. Por isso é preciso superarmos este grande problema de nossa vida. Este exercício pode ajudar, o exercício de respiração, ajudar a esclarecer os pensamentos que você está empoderando ou dando maior atenção na sua própria vida. Aliás, pode trazer clareza de como e sobre como você pode agir para solucionar a questão ou as questões que lhe preocupam. Respire e pergunte. Faça 2 perguntas sobre tudo. O que eu ganho pensando desta forma, empoderando este assunto? E o que eu perco se eu deixar? Às vezes,
Podemos fazer o contrário também. O que eu perco se eu deixar? Perco a doença, eu perco a falta de paz, eu perco a insônia. E graças a Deus quando nós perdemos tudo isso, mas ganho paz, ganho sono tranquilo, ganho uma respiração leve e tranquila, sem aquela respiração ofegante, que a gente não consegue respirar pelo diafragma e sim pelo tórax, uma respiração cansativa. Então a gente tem muito mais a ganhar quando pergunta, em cima do problema, em cima do drama, do que quando a gente não consegue enxergar outra saída e só fica pensando naquela situação. Lembre-se dos cuidados que todos devem ter, ou que você deve ter com o seu corpo, mas os cuidados integrais: corpo físico, psíquico e espiritual. O Papa São João Paulo II já nos dizia que o corpo é a manifestação concreta da nossa personalidade e da nossa criação. Por isso é no corpo que tudo se manifesta. É no corpo que nós encontramos a manifestação da nossa personalidade, do que nós somos e do que nós temos. Daí, vale dizer, embora pareça estranho, mas é importante que você saiba que existe uma conexão poderosa entre o corpo, a mente e o espírito. O que faz com que seja exatamente necessário você cuidar também da sua saúde física, para que a sua saúde mental e emocional também fique em dia. É comprovado que os sentimentos influenciam diretamente na sua criatividade, na sua saúde física, psíquica e espiritual. Daí, as últimas recomendações. Neste tempo em que nós vivemos de pandemia, que devemos mudar os hábitos, porque não podemos mais viver os anteriores, busquemos fazer da nossa casa um santuário, um espaço de convivência sadia, saudável, um lugar onde as pessoas se abrem ao diálogo, um lugar onde as nossas diferenças não são obstáculos, não são problemas, as nossas diferenças são contribuição. Ou contribuição, sobretudo na relação de uns para com os outros. Por isso busquemos cada vez mais, neste tempo em que paramos a esta situação do nosso isolamento social, identificar os elos mais importantes da nossa relação com a casa. A casa é este espaço importantíssimo. Gostaria de concluir, portanto, deixando para você este vídeo, esta reflexão sobre a casa, que caiu neste tempo de pandemia como uma descrição essencial do estado em que nós nos encontramos. Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Obrigado por você fazer parte neste momento da nossa vida. Deus te abençoe e te guarde. Assim como eu tenho certeza que muita gente imaginava que a Terceira Guerra Mundial seria uma briga de um país rico contra outro país rico em busca de mais poder e riqueza. Mas, pelo visto, nós estávamos enganados. O inimigo agora é invisível a olhos nus e não morre com um tiro. O país que vai ganhar essa guerra é aquele que soube investir na ciência, na saúde e na infraestrutura hospitalar. E outra coisa que eu tenho certeza é que essa guerra está aí para inverter valores. Por exemplo, o petróleo sem consumo não vale nada. Não é mais o ouro negro que sempre disseram. Shoppings estão fechados, lojas estão vazias. Afinal de contas, de que serve comprar se ninguém vai ver?
Carros caros não saem das garagens, viagens desmarcadas. A Disney perdeu o seu encanto e o Donald, o Trump, pede para que os americanos fiquem em casa. E todas as línguas, a palavra mais falada é essa mesmo. Casa, que ganha um novo significado, além de morada, vira abrigo. A muralha da China não impediu que o vírus se espalhasse. Deixamos todo o trabalho em cima das mesas e de um dia para o outro, tudo parou. Eu tenho a sensação de que eu não me despedi de ninguém. E eu fico imaginando que eu não posso ir embora desse mundo, eu não posso perder ninguém sem me despedir. Será que eu abracei o suficiente? Será que eu disse a todos o quanto eu os amo? Não sei. Essa guerra me deixou sem chão e verdades tão óbvias apareceram e quebraram paradigmas. Precisou que o mundo parasse e o vírus ameaçasse a nossa sobrevivência para que os pais percebessem que educação se faz em casa e que escolas são centros de socialização. Que ensinar não é fácil e que professores são muito mais heróis do que aqueles que o cinema mostra. Que os mitos estão nos hospitais de máscaras e sem condições de trabalho, e não no Planalto, onde a idiotização das pessoas toma a forma humana e sem escrúpulos. Se você aprendeu com a sabedoria dos mais velhos, sorte a sua, porque o mundo, depois dessa tsunami, vai ser mais jovem, com menos rugas e menos sábios. Ou talvez a sabedoria apareça nesse tempo, desde que ele sirva para que a gente entenda que viagens foram canceladas, porque a grande viagem que deve ser feita nesse momento é dentro de nós mesmos. Para que a gente entenda que o importante não são os custos, mas os valores. E que essa guerra sirva para que a gente reveja os nossos conceitos, para que a gente entenda que rico é o trabalhador e que não existe riqueza sem o trabalhador. Que sem o homem a natureza é mais feliz e o céu é muito mais azul. Que amigos usam a tecnologia para estarem perto e que não existe distância para aqueles que amam. Que vencer uma guerra no sofá é uma bênção e está em nossas mãos. A sua casa é a sua trincheira e na Terceira Guerra Mundial a granada mais perigosa, mais valiosa é a água e o sabão. Quando essa quarentena passar, a gente vai ver que ela foi apenas um tempo de incubação que a gente precisou para renascer. Adriana Gianpietro escreveu esse texto, eu gostei muito, resolvi gravar para compartilhar com vocês. Se você gostou, compartilhe.